Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. E esse estudo, como eu já mencionei várias e várias vezes, tem sido uma bênção a cada um de nós. Pois não apenas estamos aprendendo acerca de Deus por meio do estudo da palavra, mas também estamos desenvolvendo um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. É por meio desse estudo que nós sabemos como Deus pode trabalhar, pode usar a cada um de nós. E isso é maravilhoso. Conhecer as intenções, conhecer o poder, conhecer o próprio Deus. Você sabe que durante esse trimestre, a qual nós estamos, o terceiro trimestre do ano, nós vamos nos deter ao estudo do Evangelho de Marcos. Já se passaram 3 semanas. Nós já vimos aí a introdução, quem foi o autor e vários outros assuntos. Foi maravilhoso até então. Mas eu creio pela fé que continuará a ser, porque a cada dia Papai do Céu tem falado aos nossos corações. Hoje, domingo, nós vamos dar prosseguimento ao estudo dessa semana, onde nós vamos conhecer um pouquinho sobre as parábolas que estão ali presentes no Evangelho de Marcos. Ontem nós vimos que o Evangelho de Marcos é o evangelho que tem menos parábolas, apenas 5. E nós vamos conhecer todas elas e tirar com certeza lições e aplicações para a nossa vida. Bom, antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero convidar você a junto a mim fechar seus olhos e orarmos ao Senhor. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque esse momento é sem igual, esse momento é muito importante. Obrigado por ter nos conduzido até aqui, Senhor. Isso é obra tua, porque não é de nossa parte querer se aproximar daquilo que é santo e sagrado. É obra do teu Espírito, Pai. E nós pedimos e clamamos que o Senhor derrame mais o teu Espírito sobre nós, porque nós queremos não apenas ser cheios do Espírito, mas queremos te agradar, queremos trazer alegria ao teu coração. Perdoa os nossos pecados, Pai. Abençoa o estudo de agora. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, domingo, dia 21 de julho, o tema do nosso estudo de hoje, você já viu aí no título, mas é a parábola do semeador. Essa é uma parábola bastante conhecida. Eu creio que dentre todas as parábolas, a grande maioria das pessoas conhece a parábola do semeador. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler essa parábola. Precisamos ler, por mais que nós já conheçamos, sempre existe alguma coisa ali de interessante a se extrair do texto bíblico. Então, não custa nada ler mais uma vez. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9, que diz assim, ó. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco. Continuando, deixa eu passar aqui a página. Entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino, dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando a gente medita nas parábolas, uma das coisas que a gente procura logo de imediato é querer entender a parábola. Qual é o significado? Qual é o propósito? Qual é o ensinamento por trás dessa história? Como nós já falamos ontem, Jesus ele se utilizava das parábolas para trazer algum ensinamento. Contava ali talvez uma história do cotidiano, onde as pessoas se identificavam,
para poder ali colher lições eternas, momento de sabedoria do céu. E eu separei aqui alguns pontos do nosso estudo onde nós podemos conversar um pouco mais sobre o tema de hoje. O primeiro ponto diz assim: muitas vezes, quando as pessoas veem as parábolas de Jesus, elas vão direto para a interpretação que Jesus apresentou. Nós vamos ver isso nos dias seguintes, sobre a parábola do semeador. Hoje nós vamos meditar um pouquinho o texto. O que é que diz o texto? É interessante fazer sempre isso, refletir um pouquinho do texto, tentar entender até mesmo o que está nas entrelinhas do texto. Isso é muito importante, eu procuro sempre fazer isso. O outro ponto que eu destaquei fala assim, em todos os casos, a semente é a mesma, mas cai em 4 tipos diferentes de solo, que influenciam bastante no destino da semente. Normalmente, quando a gente medita nessa história da parábola do semeador, a gente foca muito no solo, mas esquece que em diferentes solos, a semente que foi usada é a mesma. E uma coisa que deve fazer a gente refletir: o que seria essa semente? A conclusão que eu chego é que a semente nada mais é do que a palavra de Deus. O pão da vida que desceu do céu, seja a verdade da Bíblia. Esse é a semente. Essa é a verdadeira semente. A gente pode ver que a palavra de Deus ela pode ser utilizada em vários contextos, em vários ambientes diferentes, mas ela não muda, ela é a mesma. As pessoas podem fazer uso errado dela, mas todo aquele que se propõe a usá-la da maneira correta vai confirmar que, independente, por exemplo, da linguagem, da tradução, ela vai afirmar a mesma coisa. Um outro ponto: as sementes que caíram à beira do caminho foram imediatamente comidas pelos pássaros. Olha que interessante. A semente que nós já chegamos à conclusão que é a palavra de Deus, em um dado momento, elas caíram pelo caminho. Elas não chegaram nem vamos dizer assim, a penetrar o solo, a iniciar ali o processo de germinação, né? Os pássaros logo chegaram e comeram. O que seria isso? Qual é o significado que a gente, antes de ter acesso à explicação de Jesus, poderia entender? Eu estava refletindo sobre isso e eu cheguei à seguinte conclusão: essa semente que é consumida pelos pássaros seria exatamente a realidade de muitas vezes nós usarmos a palavra de Deus fora do ambiente correto. Como assim, Davi? Imagina você estar falando de Bíblia em um ambiente que não tem espaço para a Bíblia, onde as pessoas não estão dando a atenção devida para a Bíblia. É como jogar as sementes e elas serem comidas pelos pássaros. Ela não vai cumprir o seu propósito. Ela não vai, podemos dizer assim, surtir o efeito esperado. Por quê? Porque não houve um ambiente propício para o desenvolvimento da semente. Os pássaros chegaram, comeram, provavelmente no seu processo de digestão, essa semente vai frutificar em outro lugar, como acontece dentro do ecossistema da natureza. Mas o trabalho, o serviço ali de semeadura foi em vão. Foi em vão. Vai acontecer de outra forma? Possivelmente sim, mas não de maneira, vamos dizer assim, dedicada. Por isso esse primeiro ponto, esse primeiro solo, o solo infértil, o solo onde não houve as condições devidas, é o primeiro caso que a gente vê aqui na parábola do semeador. O segundo solo, o segundo ambiente, a qual é apresentado, diz assim, as sementes que caíram em solo rochoso levaram dias ou talvez semanas para alcançar o seu resultado, mal sucedido, quando foram queimadas pelo sol. Você sabe que para uma semente ali germinar, ela precisa do mínimo possível. É tanto que as pessoas que trabalham com esse manejo, né, de árvores, como é que eu posso dizer? De árvores frutíferas, né, essas coisas, elas primeiro fazem a mudinha, e a muda ela não precisa de muito material, ela não precisa de muito espaço, ela precisa ali do mínimo necessário.
E a semente que caiu no solo rochoso, ela se utilizou daquele mínimo. Porém, não foi suficiente para o seu desenvolvimento. Não tem como, não tem o espaço necessário para ter raízes. E quando o sol chegou, né, quando as provações da vida aparecem, essa pessoa que não teve profundidade no seu desenvolvimento com a palavra de Deus, ela logo, vamos dizer assim, ela logo vai ceder. Ela logo vai desistir, ela logo vai deixar para lá, vai pular fora. E foi o que aconteceu com esse segundo cenário. A semente que não teve espaço para o desenvolvimento foi queimada pelo sol. E mais uma vez, foi uma semente mal sucedida, uma semente infrutífera, uma semente que não gerou o resultado esperado. Chegamos então ao terceiro ambiente, que é o ambiente também não propício. Pois as sementes caíram em um lugar que estava ali repleto de ervas daninhas, repleto de espinheiros. Davi, o que foi que aconteceu? A semente germinou, porém ela não conseguiu se desenvolver completamente. Por quê? Porque estava cercada de outras coisas ao seu redor, consumindo os nutrientes, consumindo um espaço devido para o seu desenvolvimento. Isso seria a pessoa que tem acesso à palavra de Deus, mas não se entrega completamente à palavra de Deus. Ela também está, vamos dizer assim, cheia de outras coisas que estão atrapalhando o desenvolvimento pleno daquilo que a palavra de Deus pode proporcionar na sua vida. Será que você se encontra nessa situação? Em que você tem aqui um momento com Deus, mas também vai beber de outras fontes que não condizem com aquilo que agrada a Deus? É exatamente esse ambiente que muitas pessoas se encontram. Pessoas que estão sim desejosas da palavra de Deus, que até buscam a palavra de Deus, mas que também estão cedendo o espaço. Espaço sagrado, espaço necessário, espaço relevante e importante para outras coisas que não agrada a Deus, que não agrega no seu crescimento, que não ajuda no seu desenvolvimento. E por conta disso, não consegue o resultado tão almejado, que é os frutos do desenvolvimento, no relacionamento com Deus. E aí nós chegamos ao quarto ambiente, ao quarto solo. Esse solo é bastante interessante, porque a Bíblia fala que a semente chegou e foi semeada ali no solo bom. Interessante. Você sabe que dentro no processo de semeadura, no processo da agricultura ali, do plantio, a semente ela não nasce da noite para o dia, ela não cresce da noite para o dia e ela não dá o seu fruto da noite para o dia. É um processo. Ela germina, aparece ali um brotinho, ela precisa do sol, ela precisa da água, ela precisa de um solo rico. E ali ela vai amadurecendo, vai se desenvolvendo, até chegar ao devido tempo para dar o seu fruto. Ou seja, dentro do crescimento do Evangelho, dentro do desenvolvimento do Evangelho, assim também é. Eu e você começamos aqui com um momento com Deus, e aí a gente vai se aprofundando nos ensinos de Jesus, vai crescendo, vai se desenvolvendo, a ponto que a gente começa a demonstrar os frutos desse crescimento, desse desenvolvimento. Às vezes a gente fica ansioso para ver os frutos, mas sabe, tenha paciência. Se o solo da vida for, vamos dizer assim, propício, se for um ambiente adequado, os frutos vão aparecer no tempo certo. Assim como cada árvore dá o seu fruto na estação certa, no tempo certo, assim também Jesus utiliza-se desse exemplo para dizer que a vida dentro do Evangelho, a vida cristã, a vida espiritual é da mesma forma. As coisas não acontecem da noite para o dia. A única preocupação que eu e você devemos ter é tornar o ambiente adequado para, vamos dizer assim, a entrada da palavra de Deus. Você tem tornado a sua vida um ambiente adequado? Você tem tornado isso? Se sim, que bom. Se não, olha o que Jesus diz no final. Aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que tem ouvido, preste atenção. Por quê? Porque não é uma simples história. Nós estamos falando da vida de pessoas. E nós sabemos que se nós perdermos a grande oportunidade
que Jesus nos oferece, nós poderemos estar plantando para colher uma morte eterna. E eu creio que esse não é o seu e com certeza não é o meu desejo. Então a nossa única preocupação hoje é tornar a minha vida o solo bom, o solo agradável, o solo perfeito. Hoje nós vamos apenas ficar por aqui. Na manhã e depois a gente vai se demorar um pouquinho mais, vamos ter acesso a saber qual é o objetivo da parábola, qual foi a explicação de Jesus acerca dessa parábola, e com certeza nós vamos chegar a um conhecimento mais, vamos dizer assim, exato, mais pleno do que a palavra de Deus quer nos ensinar por meio dessa parábola do semeador. Eu espero que você volte nos outros dias para não ficar aí um estudo incompleto, tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. E claro, que Ele te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez sermos o nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.